Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese. Nós estamos no capítulo 3, intitulado O Bem e o Mal. E hoje nós vamos entrar aonde, Lígia? Conta pra gente. Na destruição dos seres vivos uns pelos outros. No último estudo, nós terminamos o estudo sobre o instinto e a inteligência. Então, já aproveito, Lígia, e solicito que você faça a nossa prece de gratidão, por favor. Jesus, mestre e amigo, é com o coração cheio de gratidão que nos reunimos mais uma vez aqui para estudarmos, conhecermos mais dessa doutrina consoladora. Pedimos que nos fortaleça para continuarmos nessa jornada, tentando nos tornar seres humanos melhores, tendo como base a doutrina espírita, que possamos internalizar tudo que temos estudado, Senhor. E não só isso, colocar em prática, viver, sentir, e que isso seja alavanca na nossa transformação, na nossa evolução longa, mas que um dia chegaremos, depois de muitas encarnações, a espíritos puros. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. No estudo anterior, nós terminamos, então, o instinto e a inteligência. O item 16 colocou que o papel dos espíritos protetores é individual e a missão deles é um dever e é meio deles se adiantarem. No item 17, vimos que todas essas considerações sobre o instinto são hipotéticas. Um dia serão resolvidas, mas por enquanto faltam alguns elementos para isso. O item 18 diz que no período inicial do desenvolvimento, o instinto é o guia e as paixões são suas molas. Não há diferença entre eles. O instinto é sempre bom e vai se enfraquecendo pela predominância da inteligência. Ele produz efeitos gerais e uniformes, enquanto as paixões dependem do organismo. Mas o que as distingue do instinto é que elas são individuais, são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral. E o último item desse estudo, o 19, diz que o instinto se aniquila por si mesmo, enquanto as paixões só são dominadas pela força da vontade. E hoje vamos iniciar o item 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou para eles a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Isso aí, Lígia, por favor. Dá uma comentada no que você acabou de falar. Vamos, treina. Porque, inclusive, tem muito preconceito hoje sobre as dietas carnívoras e as veganas. Muita gente fala, não, é uma crueldade se alimentar do animal. Mas isso faz parte da lei da destruição. Uns têm que se alimentar à custa dos outros. Isso é muito questionado hoje em dia. E a gente pensa assim, o gatinho come o passarinho. O ratinho. Né? O ratinho. Eu não sei, a Lua Cristina não come rato. Mas o passarinho eu acredito que vai, né? O rato ela mata, né? A barata, ela mata a barata, mas ela não come. Então, você observa que ela é uma caçadora, mas ela tem preferências alimentares. Mas tem gatinho que come o passarinho, né? Ele come o passarinho. A gente pega aí a cobra que mata, dependendo do tamanho da cobra, ela mata um animal até de determinado porte, né? Para poder se alimentar. Tem pássaros que mergulham para pegar o peixe. Então, nessa cadeia alimentar, toda a nossa vida animal é um animal comendo o outro para manter o seu corpo vivo.
E a gente vai estudar dentro da ciência aí que isso acaba acontecendo o quê? Um equilíbrio, né? Dentro da natureza. O jacaré está aí. Então, quem é o predador? Isso mesmo. Predador. Ai, que palavra difícil. Quem é o predador do jacaré? O que vocês acham? Quem tem capacidade de matar o jacaré? Só o homem dando um tiro. A onça pega o jacaré, dependendo do tamanho. Pega, né? Dependendo do tamanho do jacaré, né? Então a gente observa que existe esse ciclo, né? Essa cadeia, e é dentro dessa cadeia que vai se tendo um equilíbrio. Por exemplo, nós tivemos um período na Europa, se não me falha a memória, na França, que houve a caça aos gatos, né? Principalmente aos gatos pretos. E aí o que aconteceu? Quem tomou conta da França? Os ratos. E aí veio qual doença? A peste bubônica. Entendeste? Então tudo na natureza há um encadeamento. Está tudo interligado e é necessário. Mas aí a pergunta aqui, que ele diz, mas por que Deus criou para eles a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa de outros? Por exemplo, nós nos alimentamos de determinados animais. Eu não me alimento. Quando a gente fala muito nisso, o grande problema às vezes quando nós nos tornamos vegetarianos ou quando nós nos tornamos vegano é que nós nos tornamos pessoas chatas, muitas vezes. Críticas demais. Então, se você não quer comer, é um direito que lhe cabe. Mas não tire o direito do outro de continuar comendo, porque isso ainda não é nenhum pecado. Então, no livro dos Espíritos, a carne alimenta a carne. Agora, de que me vale eu ser vegano ou eu ser vegetariano e ter uma atitude promíscua? Não vou nem falar ainda na parte orgânica, porque vai aparecer essa deficiência. Mas a pessoa, às vezes, uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que não respeita o pai, que não respeita a mãe, extremamente. Então, de que vale? Hitler era vegetariano e fez aquele absurdo no mundo. Hitler era vegetariano, Chico Xavier era carnívoro. Então, porque as pessoas estão vinculando o fato de eu ser vegetariana, isso mostra uma evolução. Não mostra. Não é assim. E existem pessoas que conseguem viver sem a carne vermelha, às vezes até a carne branca consegue viver uma vida legal. Agora tem pessoas que o organismo não... Eu sou uma, já falei isso para vocês. O organismo não consegue se adaptar. Eu desmaiava. E fazendo tudo, se eu fizesse meus exames, eu não tinha deficiência de nenhuma vitamina. Baixo ferro. Meu ferro já estava no limite, coisa que nunca foi. Mas eu tinha uma deficiência de proteína de longa digestão. E eu só encontraria isso na carne vermelha. Então, gente, eu não estou aqui criticando A, B, C ou D. Se você não quer comer, pronto, não coma. Mas não fique perseguindo quem come. Não se torne uma pessoa chata. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e quer que todo mundo faça. Então, isso é falta de caridade, falta de bom senso, falta de lógica, tá? Então é isso. Então a indagação de Kardec é essa. Por que Deus programou dessa forma? Vamos desenvolver esse texto, Lígia? Para quem vê apenas a matéria e restringe a sua visão à vida presente, parece de fato que há uma imperfeição qualquer na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. Medem a sabedoria divina pelo próprio julgamento que dela fazem e pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Então você vê, quando eu me coloco na condição de julgar a lei divina, eu estou querendo dizer o quê com isso? Eu sou melhor que Deus, né? Agora o que a gente tem que entender é que Deus não valoriza o amontoado de células. O que Deus valoriza é a essência espiritual que está em aprimoramento. Então, o corpo ele vai perecer, faz parte.
Isso faz parte da vida. Isso vai acontecer, querendo nós ou não. A vaca um dia vai morrer, o jacaré vai morrer, o boi vai morrer, a galinha vai morrer, tudo vai perecer. É matéria. Então, o que Deus está elaborando, aprimorando é o espírito. Por exemplo, se eu tiver de morrer com 17 anos, e se isso for melhor para a minha alma, para eu espírito, eu vou morrer com 17 anos, porque isso é programação divina. Faz parte do meu processo de burilamento. Você imagina Deus ficar com pena da matéria? Primeira coisa, o meu filho não vai morrer. Meu filho vai deixar uma veste, mas morrer não vai. Eu criei ele para ser imortal. Deus criou espíritos imortais, sem fim. Então, mas vamos lá. Como a curta visão de que dispõe não lhes permite apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, bem como da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, justamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Essa anomalia seria uma irregularidade. Então a gente imagina uma anomalia, uma irregularidade nisso. Mas por quê? A gente tem uma visão curta, restrita à vida material. A gente não consegue entender a elaboração espiritual. Então, meus irmãos, há uma programação muito grande, não tenhamos dúvida disso. Por isso que eu gosto de uma das questões lá que os Espíritos respondem a Kardec. Como ousa pedir satisfação a Deus? Como ousa? Os Espíritos bem firmes, né? A resposta dada a uma das perguntas de Kardec. Vamos lá, mais um pouquinho. Item 21. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corpóreo, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, lembra sempre disso. A matéria, ela é uma veste, é um envoltório. Mas o que Deus está aprimorando é o princípio inteligente que habita ali. Então, e esse princípio de inteligente, lembra sempre disso, ele começa onde? Nos átomos. Por exemplo, todos os dias não morrem células no nosso organismo? Elas não se renovam? Morrem células, novas se renovam. Então, o nosso corpo físico, ele já é um universo de princípios inteligentes, que começou a ser elaborado em um átomo. Mas o que a gente tem que entender é que a matéria, ela não faz nenhum movimento inteligente se nela não habitar um princípio inteligente. Quando eu falo de matéria, eu estou falando do átomo. Então, se o átomo faz um movimento de inteligência, o átomo, se ele se movimenta e faz uma ação inteligente, é porque nele já existe um princípio inteligente. Entende? A matéria por si só, ela não tem nenhum movimento de inteligência. Então, o princípio inteligente, ele começa a sua elaboração no átomo e vai evoluindo até chegar na condição de espírito, que aí ele já foi sendo elaborado. Por exemplo, gente, a sexualidade, nós adquirimos na nossa experiência nas algas. Nas algas. Tinha tão complexo isso, meus irmãos, vamos lá. Para a gente nascer novamente, reencarnar, a gente começou como? Uma célula. O princípio inteligente, quando ele vai reencarnar, ele revive tudo que já está no seu psiquismo espiritual. E ele sabe fazer isso, ele sabe se portar. Por quê? Porque esse princípio, que agora é um espírito, ele viveu, isso tudo está no seu psiquismo.
É por isso, meus irmãos, que muitos de nós, ainda seres humanos, por termos vivido bilhões e... Gente, eu não estou falando de 1000 anos, estou falando de bilhões. Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente às vezes confunde um pouco, é que esse processo de evolução, nós na condição de espírito, nós não começamos a ser elaborados aqui na Terra. Quando nós começamos o nosso processo de elaboração, que Deus começou na condição de um átomo, esse planeta que a gente começou talvez nem exista mais. Da mesma forma que nós temos hoje aqui átomos, que um dia, daqui a bilhões e bilhões de anos, já será um princípio inteligente. Mas ele está vivendo a experiência de átomo aonde? Aqui no planeta Terra. Entendem isso? Então, nós, na condição de princípio inteligente, na condição de espírito já, aqui na Terra, nossa experiência já foi como espírito. Nós não vivemos a experiência aqui na Terra de princípio inteligente. Tia, de onde que a senhora está tirando isso? Vamos lá usar o bom senso e a lógica? Pergunta de O Livro dos Espíritos. O animal tem alma? Aí ele diz assim: chama do que tu quiser. Você pode até dizer que o animal tem alma, porque palavra não nos importa, porque é uma ciência, e uma ciência tem que ir criando nomes, né? Você tem que ir dando nomes. Chame do que você quiser, mas eu só quero que você entenda uma coisa, isso está no Livro dos Espíritos. A distância que existe entre um animal e um homem, a distância de princípio, esse princípio da evolução, é a mesma que existe entre o homem e Deus. Ele não colocou um espírito superior, ele disse Deus. Então, ou seja, se a distância que existe entre um animal e um homem é a mesma que existe entre o homem e Deus, e essa nossa distância é infinita, nós ainda estamos bem longe de nos aproximarmos. Jesus já está com Deus, mas nós ainda estamos relutando aqui com as nossas paixões inferiores. Entende isso? Entende? Então, pautado nessa resposta, a gente começa a entender que esse processo de evolução, eu na condição de espírito, aqui eu já comecei assim, como um espírito, como uma individualidade, e não jamais como então quer dizer que eu experienciei na Terra, aqui eu já fui um gato, um cachorro? Não. Primeiro que gato e cachorro são animais do planeta Terra, mas isso não quer dizer que em outros planetas a gente tem gato e cachorro também. Aí vai depender do governador do planeta e como que ele organizou, porque cada planeta tem as suas particularidades, ok? Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É absolutamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Ficou claro isso? Não era o que a tia estava falando ainda há pouco? Não é? Então o que importa mudar de roupa? Você acha que Deus vai estar se preocupando com a roupa ou com quem está dentro da roupa? E o que somos nós aqui? Nós somos quem está dentro da roupa. Agora, obviamente, que a gente vai aprendendo que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos começando a tomar conta dessa roupa. A gente vai começando a ter mais cuidado, até porque a gente quer ficar com ela mais tempo, que é necessário. Porque o meu processo de aprimoramento, ele acontece no corpo, na matéria. O átomo, ele está sendo elaborado na matéria. Eu, espírito, estou sendo elaborada na matéria. Eu continuo no meu processo de elaboração, mas agora de espiritualização. Então, nos primórdios, era aquele movimento de aprender a lidar com a matéria. Por quê, gente?
Porque a nossa matéria-prima é a matéria. Quando Jesus formou o planeta Terra, ele manipulou o quê? Fluido. Fluido. O que é o fluido? Matéria. Quando ele curou, ele manipulou o quê? Fluido. Então é isso que nós temos que entender. Então, a maturidade de um espírito é a sua capacidade de saber administrar tudo o que é de ordem material. Tudo. Essa é a grande obra-prima. Tudo. Administrar tudo. E nesse processo da administração, a capacidade de amar. Então é por isso, gente, eu sempre repito isso, que a gente vai ver João Evangelista tendo tanto cuidado com tudo que estava em torno dele. Não só das pessoas, mas como a natureza em si. O respeito dele pelos animais, o respeito dele pelo reino vegetal. Então tudo ele tinha um respeito muito grande, porque ele já conseguia entender que aquilo era criação divina. Essa informação já era o suficiente para ele aprender a respeitar. Nós temos essa informação e temos mais uma. Existem nele princípio inteligente em elaboração e são nossos irmãos menores. O João Evangelista, inclusive, não é João Evangelista, o Francisco de Assis, que é o mesmo espírito, né? Mas eu estou falando especificamente da encarnação dele como Francisco de Assis. É por isso que Francisco de Assis chamava, inclusive, as frutas de irmão. Ele pedia licença antes de comer. Olha o nível que ele chegou. Então, nessa compreensão do que é a criação, nós sabemos muito mais e ainda sabendo, nós não respeitamos. É isso que a gente tem que entender. Tudo na vida está em processo de elaboração. Tudo está em transformação. E quando nós reencarnamos, nós entramos na vida intrauterina e que nascemos ali, começamos na condição de um embrião, que se você colocar junto com alguns outros embriões de outros animais, você não consegue definir. O embrião ali nos seus primeiros dias. Você não sabe se é de cavalo, do que é. É tudo igual. Entende? E por que a gente consegue viver tudo isso? Porque isso está nos nossos arquivos. A gente já sabe como fazer. Entendemos? Por meio do espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Deus, alegarão, não podia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredevorarem? Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que em outros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, devemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. É só a gente parar e pensar. Vamos pensar. Se ninguém comesse a carne bovina, alguém estaria criando vaca de estimação? A gente não tem noção da despesa que dá para manter esses animais vacinados. Porque não é só jogar para comer mato, não. Há uma alimentação específica. Porque se der um tipo de doença, contamina e mata tudo. Tudo isso gera um custo muito grande. Então, se existe ainda esses animais e em grande quantidade, é porque faz parte do nosso processo de alimentação. Isso para todos nesse movimento. Então, o que a gente tem que entender é que
Vai ser sempre assim? Não, não vai. Quando os nossos corpos se modificarem, nós não mais precisarmos de esse tipo de alimentação, pronto. Agora, eu não sei como é que vai ser. Não sei se vai ter ainda boi, vaca, galinha, não sei. Não sei. Entende? Então é isso que a gente tem que entender, o processo de evolução. No momento hoje, a gente está começando a ficar um pouquinho inteligente, aí a gente começa a se achar, mas sem entender a nossa constituição fisiológica. E além de tudo, o prazer que nos dá. A gente sente um prazer muito grande de nos alimentarmos e que é necessário. Fica tu sem comer para te ver se tu vai ficar vivo. Você vai a óbito. 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade puramente física, é verdade, é esta. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, por só elas conterem os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Tá vendo como ele coloca? A carne alimenta a carne. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. E tem 2 notas aqui. Nota de Allan Kardec. Veja-se a Revista Espírita, agosto de 1864, Extinção das Raças. A outra nota do tradutor diz respeito ao mesmo assunto. A extinção das raças a que se refere Kardec é contemplada no artigo Questões e Problemas, Destruição dos Aborígenes do México. Veja-se Revista Espírita, agosto de 1864, edição FEB. Meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha aí no item 22, que aí eu vou solicitar da Lígia a próxima semana para ela trazer esse material da revista para a gente ler, tá, Lígia? A gente ler esse material, saber do que o professor Denizar está falando na revista de 64, nós ainda não fizemos essa revista, então iremos trazer, e assim poder finalizar esse tópico, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Mas assim, a ideia abordada hoje pelo professor Denizar já foi muito clara, né? Nos trazendo a necessidade e entendendo que Deus não supervaloriza a matéria, o que ele supervaloriza é eu, espírito, no processo de elaboração. Então, a matéria alimenta a matéria. E o que a gente tem que entender, gente, a gente acaba transferindo para os animais as nossas mazelas. O que eu estou querendo dizer? Eu sinto tristeza, que é uma emoção básica, e que me traz essa tristeza, que é uma emoção básica, ela me traz um sentimento, porque eu sou um ser dotado de razão. No animal tem só a emoção, não tem o sentimento, porque ele não é dotado de razão. Então não existe uma dor moral. Então, como eu identifico a tristeza em mim através da minha expressão facial, que se é uma emoção, ela vai ser exteriorizada no corpo físico, a não ser que você seja um psicopata, que você já não mais materializa isso no rosto, mas se for um ser humano aparentemente saudável, ele vai apresentar isso no rosto dele. Então, um animal, como ele identifica a tristeza no rosto dele, se ele olhar para o animal e ver o animal com aquele rostinho baixinho, pronto. Ele projeta naquele animal toda a tristeza dele. A dor do animal, a dor física dele, não tem a mesma potencialidade que a nossa. É Deus, gente. Porque ele não tem como ir lá, eu preciso de um veterinário, eu estou sentindo, não. A dor que bate em nós é a dor corre para te cuidar do teu corpo. Tanto é que a gente vê animais, cachorro, muitas vezes numa situação de menino, como é que ele consegue? Se fosse a gente, estaria gritando de dor.
Então, logo que o sistema nervoso central dele difere do nosso. Não sou veterinária, não estudei, mas a gente usa um pouco da razão e da lógica, né? E do bom senso. E que a gente sabe que isso virou hoje uma comercialização muito grande. De você internar um animal, gastar 15, 20 mil reais. Então, são coisas que a gente vai perdendo aí o bom senso e a lógica. Então, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aí. A próxima semana a gente dá continuidade e a nossa irmã Lígia irá trazer esse comentário do professor Denizar na Revista Espírita, ok? Algum comentário? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente tem uma visão curta, restrita à vida material. A gente não consegue entender a elaboração espiritual. Então, meus irmãos, há uma programação muito grande, não tenhamos dúvida disso. Então, lembra sempre disso. A matéria, ela é uma veste, é um envoltório. Mas o que Deus está aprimorando é o princípio inteligente que habita ali. Então, e esse princípio de inteligente, lembra sempre disso, ele começa onde? Nos átomos. Então, o nosso corpo físico, ele já é um universo de princípios inteligentes, que começou a ser elaborado em um átomo. Mas o que a gente tem que entender é que a matéria, ela não faz nenhum movimento inteligente se nela não habitar um princípio inteligente. Quando eu falo de matéria, eu estou falando do átomo. Então, se o átomo faz um movimento de inteligência, o átomo, se ele se movimenta e faz uma ação inteligente, é porque nele já existe um princípio inteligente. Entende? A matéria por si só, ela não tem nenhum movimento de inteligência. Vamos lá. Para a gente nascer novamente, reencarnar, a gente começou como? Uma célula. O princípio inteligente, quando ele vai reencarnar, ele revive tudo que já está no seu psiquismo espiritual. E ele sabe fazer isso, ele sabe se portar. Por quê? Porque esse princípio, que agora é um espírito, ele viveu, isso tudo está no seu psiquismo. É por isso, meus irmãos, que muitos de nós, ainda seres humanos, por termos vivido bilhões e... Gente, eu não estou falando de 1000 anos, estou falando de bilhões. Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente às vezes confunde um pouco, é que esse processo de evolução, nós na condição de espírito, nós não começamos a ser elaborados aqui na Terra. Quando nós começamos o nosso processo de elaboração, que Deus começou na condição de um átomo, esse planeta que a gente começou talvez nem exista mais. Da mesma forma que nós temos hoje aqui átomos, que um dia, daqui a bilhões e bilhões de anos, já será um princípio inteligente. Mas ele está vivendo a experiência de átomo aonde? Aqui no planeta Terra. Entendem isso? Então, nós, na condição de princípio inteligente, na condição de espírito já, aqui na Terra, a nossa experiência já foi como espírito. Nós não vivemos a experiência aqui na Terra de princípio inteligente. A maturidade de um espírito é a sua capacidade de saber administrar tudo o que é de ordem material. Tudo. Essa é a grande obra-prima. É isso que a gente tem que entender. Tudo na vida está em processo de elaboração. Tudo está em transformação. A ideia abordada hoje pelo professor Denizar já foi muito clara, né? Nos trazendo a necessidade e entendendo que Deus não supervaloriza a matéria. O que ele supervaloriza é eu, espírito, no processo de elaboração. Então, a matéria alimenta
a matéria. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Ao nosso Mestre Jesus, amor querido, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.